Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um AlumiCast. Eu sou Alex Teixeira e antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem aí no nosso canal da Alumi. Eu sei que tem muita gente aí que já assiste nosso conteúdo e ainda não é inscrito no nosso canal, então inscreva-se, ativa o sininho e compartilhe também nas redes sociais esse conteúdo que com certeza é muito interessante para muitas pessoas que você acompanha aí, que você conhece, beleza? E ao meu lado aqui, meu parceiro Marcos Vinícius. Fala pessoal, de volta aqui ao Alumi. Vamos falar hoje sobre CX, que é Customer Experience, experiência, né? Nós vamos falar muito disso, desse assunto que está em alta cada vez mais. E nada melhor que chamar alguém convidar alguém que conhece tanto desse assunto, que tem propriedade para falar sobre isso com todos nós aqui. Então isso aqui vai ser muito conhecimento. Então vamos lá? Muito obrigado por ter vindo, Cleiton. E vamos emendar aí já a sua apresentação. Fala um pouquinho de você, o que você faz, sua trajetória, formação e vamos seguir em frente. Bora. Então, meu nome é Cleiton Campano, eu trabalho com experiência do cliente desde 2013. Foi quando eu conheci ali as abordagens de inovação voltada para design thinking, design de serviço. Aí mergulhei nesse mundo, aí criei algumas empresas nesse segmento também para poder ajudar as empresas a trabalhar na melhor experiência para o usuário delas. E hoje eu atuo na Doc, que é uma startup, a gente fala que é uma fintech das fintechs, então tem várias fintechs plugadas na Doc. Hoje eu atuo lá como um CX Manager, um Customer Experience Manager, que eu lidero um time de experiência do cliente. E tem alguns projetos também que eu conduzo, do Inotal, que é uma iniciativa que eu tenho, para poder disseminar isso como valores de cultura para a organização, para levar que a experiência do cliente é relevante. Acho que é um pouco disso que a gente quer falar aqui hoje, né? Como que um empresário comum aí da cidade ou da região pode implementar esses métodos dentro da sua organização. Então a gente veio aqui falar um pouco disso com vocês. É por aí, cara. E acho que a gente não tem nem como começar essa conversa aqui, né, Alex? O que a gente percebe? Existe muita confusão, porque muitos termos dessa área surgiram de forma simultânea. Então, CX, UX, UI, Service Design, né? O próprio Design Thinking, a gente trouxe um dos convidados aqui que falou muito sobre Design Thinking. Mas, para a gente tirar, acho que a dúvida maior, ela fica entre o UX e o CX. Como que a gente pode verbalizar isso para a audiência de uma forma muito simples, né, que todos falam assim, não, agora eu entendi. Perfeito. Então, UX é toda e qualquer interface que você tem com um produto ou com um serviço. Tá? A sua experiência utilizando um produto. Por exemplo, quando você usa seu smartphone, ali você está tendo várias experiências. Então, o dispositivo em si, ele te oferece uma camada que a gente chama de UX. Então, eu estou usando aquela camada como UX. CX é o serviço como um todo. Então, por exemplo, se você tiver um problema com seu smartphone, onde você vai ligar? Quando você comprou seu smartphone, onde você comprou? Tudo isso é a gestão da experiência do cliente como um todo, a gente chama de Customer Experience, e quando a gente faz pequenas interações dentro da jornada, a gente chama de UX. Aí a gente tem até profissionais que trabalham em camadas distintas, né? Então, por exemplo, eu tenho hoje pessoas que trabalham com UX, que pensam e executam a experiência do cliente num dado momento da jornada, e eu tenho pessoas que trabalham com CX que olham essa jornada como um todo, que tem a amplitude do cliente em 3 etapas. Basicamente, uma jornada, quando a gente pensa no contexto de Customer Experience, ela tem 3 etapas fundamentais, que é o pré-serviço, durante o serviço e pós-serviço. Então, tudo e qualquer coisa que a gente consumir, a gente tem essas 3 etapas. Então, antes de eu consumir um produto ou serviço, o que eu sei sobre essa empresa? Como que foi a minha interação com ela? Durante o serviço, como que foi cada momento através dos quais eu interagi com essa marca? E no pós-serviço, depois que eu comprei, como que é a minha relação com essa marca? Então, na gestão da experiência do cliente, a gente olha para esses 3 pontos fundamentais: pré, durante e pós. E em vários momentos dessa jornada a gente tem o quê? Experiência. Então essas experiências é o que a galera chama de UX. Então eu posso, de alguma maneira, pensar em que experiência que eu quero oferecer para o meu usuário num determinado ponto da jornada dele. E o nosso papel é entender o comportamento desse usuário em cada um desses momentos e oferecer experiências cada vez melhores para eles em todos esses pontos de contato. Isso é uma maneira mais simples de tentar exemplificar para vocês aqui alguns desses conceitos e desmistificar um pouco isso. Mas eu vi em algum, sei lá, uma reportagem, um artigo, alguém falando assim,
Na realidade, isso é uma evolução do suporte ao atendimento ao cliente? Não é isso, né? Não, aí que entra alguns equívocos, né? É porque se a gente olhar, tem algumas empresas que o CX, ele surge dentro de uma área de atendimento, operações de atendimento. Tem várias empresas que começam a pensar na interface ali do usuário naquele momento, por quê? Porque geralmente essas áreas são as áreas que estão mais próximas do cliente, né? Então, por exemplo, se você liga num 0800, como que é a sua experiência de ligar? Como que você se sente ao ligar? Quando você tem que abrir um chamado, ou abrir um chat, ou tem que interagir com essa empresa de alguma maneira. Então, ali o pessoal está muito próximo do cliente. Então, várias empresas começaram a trabalhar com a experiência do cliente dentro do contexto de atendimento. Tá errado? Não. Mas CX é muito mais amplo que isso. Não é só no atendimento. Se a gente Tem olhar CX ali dentro, Isso. mas não é só Mas aquilo. não é só isso, é muito mais amplo. Então, quando a gente olha para o CX como um todo, na camada de atendimento, é um ponto de contato da minha jornada. Eu tenho vários outros. Então, se a gente pensar, por exemplo, num e-commerce, antes de eu achar esse cara no Google, eu tive uma experiência de digitar no Google e achar o nome dessa empresa. Por exemplo, digitei lá, Netshoes no Google, e aí apareceu as buscas. Entrei, ali é meu primeiro ponto de contato, entrei no site. Como que foi minha experiência? A partir disso, tudo que eu fizer naquelas navegações do site, ele vai me levar para um determinado caminho. Então, esses caminhos que eu vou percorrer, tudo isso está relacionado à experiência que o usuário vai ter na minha interface de site. O CX olha para toda essa camada. Então, ele olha desde a entrada do cliente aqui no site até o momento que esse cliente precisa resolver um problema. Comprei um tênis, o tênis a numeração veio maior. E agora, como é que eu faço a troca? Então, a gente olha para toda essa jornada. E Na a verdade, gente pensa em até, diversos por cenários. exemplo, quando busca no Google, a partir do momento que tem a busca no Google, ele já está olhando. Ou é só a partir do momento que entra no site? A partir do momento que ele tem a sua marca na sua mente. Ah, certo. Porque pensa o seguinte, até vocês Até tiveram um anterior a podcast isso, falando então. sobre posicionamento de marca, né? Sim, sim. Então, quando a gente fala de marca, de posicionamento de marca, a gente tem que pensar o seguinte, como que essa pessoa soube da minha marca? Porque se eu falar qualquer marca aqui, independente se você consumiu ou não, ela está posicionada na sua mente de alguma maneira. Com certeza. E esse posicionamento vai dizer muito a respeito da experiência que você vai ter com essa marca. Porque antes de consumir, o que você cria? Expectativa. Exatamente. Eu vou consumir qualquer coisa aqui agora. Cara, expectativa. Eu ainda não tive experiência com a marca. Quer dizer que eu estou no pré-serviço. Então, no pré-serviço, eu tenho expectativa. Quando eu vou consumir aquele produto, que eu estou durante o processo de consumo, aí eu tenho experiência. E eu tenho vários momentos. Então, esses a gente chama de touch point, ponto de contato. São pontos de contato, são todos os momentos através dos quais eu me relaciono com uma marca. Então, vou numa clínica, por exemplo. Vou numa clínica, eu fui marcar minha consulta. Como que foi minha experiência de agendar a consulta? Como que foi minha experiência ao chegar na clínica? Como que foi minha experiência quando eu fui atendido pelo médico? Depois que eu fui embora, como que foi minha experiência de relacionamento com esse médico? Ele interage comigo ainda? Ele tem ou não tem interação? Retorno? Você vai no nutricionista. Você fica 30 dias sem ir lá. Durante esses 30 dias ela fica no escuro. Ela não sabe nada do que aconteceu. Ela não sabe se você comeu certo ou não. Tudo isso é o quê? Experiência que você tem com aquela determinada marca. Isso vai gerar o quê? Você recomendar ou não recomendar. Que é aqui que entra a grande sacada de quando a gente pensa de qual que é a relevância de trabalhar com a experiência do cliente nos contextos das empresas. Recomendação. Você vai promover aquela marca, você vai ser neutro em relação àquela marca ou você vai ser um detrator daquela marca. Ou seja, cara, não consome esse produto aí não. Não vai nessa empresa que é fria. A gente faz isso o tempo todo. Exato. Só que de maneira muito inconsciente. Né? Você vai no restaurante, se você não gostou do atendimento, não gostou da comida, você vai falar pro Marcos, cara, não vai lá não, que lá é fria. É cara, a comida é ruim, o atendimento é péssimo, não vai. Agora, se você tem uma experiência boa, você vai falar, não, Marcos, cara, você precisa ir lá conhecer esse lugar, cara. Você vai adorar conhecer esse lugar. Então é por isso que a gente pensa nas experiências dos clientes em cada um desses momentos. Não é porque é legal. Não é porque, tipo, nossa, a gente trabalha com a experiência do usuário porque a gente gosta e é bonitinho. Não, cara, é porque traz resultado, traz grana, traz negócio. Então, achei muito legal você dar o exemplo aí de empresas que estão fora do ambiente virtual, né? A gente falou aqui de e-commerce, mas aí você trouxe algumas experiências em ambiente físico, como, por exemplo, o restaurante, numa clínica, né, no médico que você vai ali, marca sua consulta e faz toda essa jornada ali dentro. Para o empresário hoje que está pensando em aplicar, né, essa metodologia, por exemplo,
quando você fala assim, vou contratar alguém para fazer um cliente oculto. Me vem muito à mente isso, Sim. a questão do cliente oculto. Sim. Né? O cliente oculto ele serviria então para talvez você pegar alguns desses pontos e sugerir ali como melhorias na Também. empresa. Também. E alguma das ferramentas pode ser usada? Sim, sem dúvida. Isso é muito utilizado. Quando a gente pensa numa camada de design de serviço, que a gente estava trocando ideia ali, um dos papéis fundamentais de um service design é fazer exatamente isso. É o que a gente brinca, né? Que aí a gente vai misturar sopas de letrinhas aqui, né? Que o design thinking ele está na base de tudo isso. O que é a base? São os princípios fundamentais para você criar qualquer tipo de experiência. O primeiro desses princípios é a empatia, que é a capacidade que eu vou ter de me colocar no lugar do outro. Então, quando a gente se passa por um cliente, eu tenho que me colocar no lugar daquele cliente para tentar entender o que esse cliente pensa, o que ele sente, o que ele vê, quais são as dores que ele tem. Então, a partir desse processo empático, eu vou agora trazer pessoas distintas aqui para colaborar comigo, que é o outro princípio, colaboração. Para colaborar, para co-criar, pensar em novas possibilidades de soluções, pensar em novas experiências para esses usuários. E a partir disso eu preciso o quê? Experimentar. Porque se eu, de alguma maneira, fiz um processo, vamos imaginar aqui, né, de cliente oculto, trabalhando como um service design, identifiquei que nessa jornada tem alguns pontos de contato que a experiência está ruim, o que eu preciso fazer agora? Projetar novas possibilidades para que essas pessoas tenham boas experiências. E como que eu vou saber se essa experiência está boa ou não? Se eu experimentar. Então, o design thinking está na base. Empatia, colaboração e experimentação. O service design é a pessoa que vai olhar para essa jornada como um todo, se colocar no lugar do cliente de maneira empática, trazer as pessoas para colaborar com a cocriação em relação às soluções e experimentar para saber se o que ele está propondo evoluiu ou não evoluiu na jornada. Aí a gente pode evoluir depois para o nosso papo para falar de métrica, porque a gente precisa medir tudo isso para saber se realmente a experiência do nosso cliente ela melhorou ou se ela piorou. Porque pode acontecer, eu projetar de uma maneira diferente e a experiência piorar. Então eu tenho que voltar 10 casos, refazer de novo e pensar de uma outra maneira. E aí você está falando de métrica, eu lembrei do Net Promoter Score, mas existem outras, né? Com certeza. Sim, sem dúvida. Pode falar de alguma que a gente... Olha... Porque essa é bem conhecida, né? Você até falou do promotor, do detrator e dos neutros. Se eu indicaria, você indicaria ou não, né? Para um amigo familiar. Tem alguma outra que também é muito usual para que a gente possa... Sim, tem duas que hoje a gente usa lá, a gente brinca que não existe uma métrica melhor. Existe a composição de métricas em contextos distintos para a gente poder entender o que a gente precisa mensurar. Então, por exemplo, o NPS, eu parto do princípio que esse cara se relaciona comigo. Se eu não relacionei, como é que eu vou recomendar uma marca que eu não consumi? Exato. Faz sentido. Recentemente eu tive uma experiência dessa. Eu estava numa etapa de cadastro, eu não tinha comprado o produto, não tinha usado, e eu recebi uma pesquisa de NPS para eu responder o quanto que eu recomendaria aquela marca. Peraí, mas eu não tive nem experiência com essa marca, por que esse cara está medindo o NPS? Quanto você recomendaria? Então, o NPS é para eu saber se esse cara está me promovendo, se ele é detrator ou se ele é neutro em relação à minha marca. Métrica de recomendação. Eu só quero saber se você me recomenda ou não. Só que não tem como eu medir a recomendação se esse cara não é um usuário, se ele não é um cliente do meu produto. Então, o que a gente faz? A gente pode ter duas formas de medir o NPS. Qual que é a maneira que eu gosto? Eu gosto de olhar para o final do ciclo de vida dele. Porque o cliente ele tem um ciclo de vida, né, dentro da jornada. Ele tem um ciclo de entrada, ele tem um ciclo de permanência, ele tem um ciclo de escala, ele tem vários ciclos, dependendo da sua organização. Trazendo para uma linguagem mais natural aqui quando esse cliente percorre por todos esses ciclos e ele faz todos os processos da etapa da jornada, lá no final eu vou entender se esse cara está apto ou não a recomendar a minha marca. Isso para o B2B é fundamental, para a gente poder entender no final do ciclo dele. Por exemplo, hoje no contexto que a gente está inserido lá na Doc, a gente tem a entrada do lead pelo site, aí ele passa para uma reunião com o time de BDR, depois ele vai para uma reunião com o time de sales, depois ele vai para o time de contrato, depois ele vai para a implementação, depois ele vai para a produção. Então, cara, ele percorre um caminho gigantesco até o produto dele ficar funcionando. Nós estamos falando aqui de 10, 11 meses de time, para vocês terem ideia. Só depois disso tudo que eu mando o NPS para ele. Depois que ele percorreu todo esse caminho, depois que ele tem vários momentos
de Até interação com porque a se minha você perguntar marca. no meio ali, talvez ele tenha uma opinião, no início Exato. outra opinião, no final outra opinião, Exatamente. Então eu percorro essa cadeia inteira. Então hoje lá a gente usa o NPS no final desse ciclo, como um todo. Aí, respondendo a sua pergunta agora, né? Vamos voltar a 10 casas. Quais são as outras métricas que a gente pode acompanhar durante o caminho aqui desse cliente? Uma das que eu mais gosto é o CES, que é o Customer Effort Score. O que que significa na tradução literal? É qual que é o esforço que o meu cliente tem para executar uma tarefa. Então eu vou medir o nível de esforço. Porque, por exemplo, você quer ligar num call center? Não, ninguém quer, né? Não quero. Você não quer. Aí eu preciso saber o quê? Não é se você recomenda ou não o call center. Não é se você está satisfeito ou não com o meu call center. É qual foi o nível de esforço para você me achar. Se a gente tem alguns sites que a gente entra, a gente não acha o 0800 de lá nunca. Não. Não acha. Por quê? Está escondido de propósito. Então, qual que é o nível de esforço que você teve para resolver um problema? Voltando aqui para o e-commerce, né? Comprei o tênis veio com uma numeração diferente da que eu precisava. Sim. Qual foi o nível de esforço que eu tive para poder fazer essa troca? Então a gente começa a olhar para a experiência numa camada de esforço, que é o que eu mais gosto. Aí a gente começa a saber o seguinte, se foi muito difícil ou se foi muito fácil. A gente vai numa escala que começa de 1 e vai até 7. Então quanto mais próximo de 7, quer dizer que esse cliente teve um nível de esforço menor. Então a gente tenta chegar numa nota ali, a média de mercado hoje de um SES, de bench é de 5, uma nota 5. O ideal é que seja 7, porque 7 quer dizer que o meu cliente não teve esforço nenhum. Então, ao longo da jornada do meu cliente, hoje o que é que a gente faz lá? A gente mensura em determinados momentos o SES, em vários momentos, por exemplo, no site. Ele entrou e ele precisa preencher um formulário. Eu vou lá e pergunto pro cara, qual foi seu nível de esforço para preencher esse formulário? Já tem uma métrica aqui. E eu vou ter que fazer esse acompanhamento agora mensal, para saber se essa métrica ela evoluiu ou se ela, de alguma maneira, perdeu pontos aí ao longo do tempo. Ou seja, se o nível de esforço do meu cliente está diminuindo ou se ele está aumentando. A gente acompanha isso. Aí que entra a gestão da experiência do cliente. Por quê? Porque é muito bonito, né, você falar de experiência do cliente, mas na prática eu tenho que gerir. Exato. Então, é um trabalho de apertar parafuso o tempo inteiro e entender se eu estou melhorando ou não. Então, tem um monte de métrica que a gente usa nesse trajeto como um todo. Então, para quem está em casa aí, quem está no trabalho e quer implementar isso dentro da sua empresa, o que eu recomendo fazer? Primeiro, ter a visão de todos os pontos de contato que o cliente interage com a sua marca. Todos. Todos os momentos. Mapear isso. A gente chama de mapeamento da jornada do cliente. Mapeei toda a jornada do meu cliente, agora eu preciso entender o seguinte, quais são os momentos dessa jornada que existe dor, que tem problemas. Aí a gente vai entender esses problemas. A partir disso eu posso começar a medir. Então eu posso implementar algumas pesquisas. O SES é uma dessas pesquisas porque eu vou pegar no ponto de vista do meu usuário qual foi o nível de esforço dele, não é eu falando. É o meu usuário falando. Então quando o meu usuário fala é diferente. Aí eu consigo pegar a percepção dele e, de alguma maneira ali, criar plano de ação para resolver esses problemas encontrados nessa jornada. Então, o SES é uma delas. Outra que a gente usa lá também, a gente usa em contextos específicos, por isso que é interessante, a partir do desenho da sua jornada, do entendimento da sua jornada, você identificar qual que é a melhor métrica para cada momento. A gente tem uma métrica também que a gente chama de CSAT. CSAT. CSAT é para quê? É para mensurar o nível de satisfação que você tem com um determinado produto ou serviço. Para quem está em casa aí, já respondeu vários CSAT e não sabe. Você pega um Uber, tem 5 estrelinhas. Sim. Aquela nota, ela varia de 1 a 5. Então, toda vez que você responde ali um 4, um 3, um 5, você está avaliando ele o nível de satisfação. CSAT. iFood. Você respondeu se o seu pedido veio no tempo certo ou não veio, você está avaliando ali, são 5 itens também. Ali é uma CSAT. Então, eu posso entender o contexto do meu cliente e, a partir do entendimento, pensar em qual que é a melhor métrica para eu poder mensurar. Então, basicamente, hoje, a gente usa essas 3, que são as 3 mais, de alguma maneira, disseminadas no mercado, né? Então, eu tento medir o nível de esforço do meu cliente, eu tento medir o nível de satisfação dele e o nível de recomendação dele a respeito do meu produto ou serviço. Que legal, hein? E sabe o que eu lembrei aqui? Você falando disso tudo, veio tantas questões aqui. Primeira delas, as pessoas realmente estão dispostas a pagar mais caro por uma experiência memorável?
Sem dúvida. Sem dúvida? Sem dúvida. Porque isso está muito relacionado com o marketing, né? Demais. Porque se você pensar qual que é a função do marketing, necessidade e problema. Eu tenho que resolver problema. Se você pensar na base do marketing, eu entender que o indivíduo ele tem um problema e a partir disso eu vou criar uma solução para resolver esse problema. Então, dentro desse contexto, o que eu preciso pensar? Preciso pensar o seguinte, cara, eu vou resolver seu problema, mas eu vou resolver seu problema só numa camada de resolução do problema e você ir embora para casa? Não. Eu quero que você volte, eu quero que você compre mais, eu quero que você se torne satisfeito comigo. A gente quer reter cliente. É muito mais importante eu reter os meus clientes, permanecer com os clientes que eu tenho, do que buscar clientes novos. O custo de aquisição de cliente é infinitamente maior do que o meu custo de retenção. Então, tudo que a gente trabalha no ponto de vista de experiência é para fazer com que o meu cliente permaneça comigo e que eu possa crescer dentro desse cliente. A gente usa um conceito de ABM, que é de Account Based Marketing, que cada cliente é como se fosse um mercado. Então, são contas, né? A gente trabalha no B2B lá. Então, a gente considera que cada cliente é um grande mercado a ser explorado, que eu tenho várias possibilidades de crescer dentro do próprio cliente. Porque às vezes eu vendo um único produto para esse cliente, mas como que eu posso vender N outros produtos ou agregar serviços a esse cliente para que eu possa crescer dentro desse cliente, para que eu possa ampliar o meu leque de possibilidades? Isso é antinatural. Principalmente quando é de agência. Eu já fui dono de agência, então sei muito bem disso. Porque assim, o que acontece num relacionamento dentro de uma agência ao longo do tempo? Desgasta. Desgasta. Tinha casos do que eu já peguei que tinha gente do meu time que queria nem atender o cliente mais. Porque a relação ao longo do tempo, ela desgasta. E aí o que é natural de você fazer? Cara, ou vou demitir esse cliente, ou esse cliente vai me demitir e eu vou buscar novos clientes e aí eu começo todo o relacionamento do zero. Só que, o que é o ideal de fazer? Ao invés de eu trocar de cliente ou ficar cansado de atender esse cliente, eu preciso pensar nesse cliente como se ele fosse um mercado e pensar em crescer dentro desse cara. Ao invés de buscar clientes novos, cara, como que eu cresço? Por exemplo, aqui, vamos dar nome aos bois aqui, né? Vamos supor que eu atendo o Martins. Cara, o Martins é um mercado. Sim. Ele é gigantesco. Então eu posso pensar, ao invés de, cara, atender o Martins e agora eu quero atender a Zup, não, cara. Deixa eu atender o Martins e atender muito bem o Martins e crescer dentro do Martins e ampliar meu leque de possibilidades lá dentro. E a partir desse crescimento eu pensar se eu vou querer ir para a Zup ou não. Porque às vezes eu quero atender o Martins e a Zup, aí eu atendo a Zup mal, atendo o Martins mal e não cresço. Então se a gente pensar nesse contexto, dentro até do B2C é a mesma coisa. Dentro do B2C, se a gente pensar, eu tenho o quê? Eu tenho um cliente que entra na minha porta. Por exemplo, aqui de frente a gente tem um salão de cabeleireiro ali. O cara corta cabelo aqui em frente. Se esse cara chega ali e eu de alguma maneira sou mal atendido, ou se eu fico muito tempo esperando, cara, pode ser que eu não volte. E a gente tem uma tendência grande a permanecer com o cabeleireiro durante um período de tempo maior. Sim. Tem gente que corta cabelo com o mesmo cara a vida inteira. Né? Por quê? Porque, cara, esse cara sabe do jeito que eu gosto de cortar o cabelo. Ele sabe como que eu prefiro o meu corte. Então, por isso que a gente tem que pensar na experiência, de como que a gente permanece com esse cliente o maior período de tempo, para que esse cliente, de alguma maneira, se torne mais rentável para mim. Quanto mais ele permanece comigo, mais rentável ele se torna para a minha base. Sabe o que eu lembrei de você falando de desgaste, de agência? Isso é natural, né? Tudo bem. Mas não é isolado dentro de agências, isso no mercado como um todo. Vários segmentos. E o que a gente sempre ouviu, né? Desde que a gente fomos garotos e tal, existiam pesquisas com clientes e o cliente reclamava. Né? Nem todo mundo, a gente não vai agradar a todos, isso é impossível. Sim. Mas aqueles clientes que reclamavam, o que a gente pegava? Pegava as reclamações, né? Tinha um formulário, tinha sei lá o quê, ou uma pesquisa dentro da loja, varria para debaixo do tapete. Ah, não, esse cara é muito chato. Muitas empresas fazem isso, eu já Demais. Esse cara é muito chato, não sei o quê, tal. Ah, não, deixa pra lá, segue o fluxo. O CX, ele deu uma roupagem diferente para isso aí, então. Né? O que eu entendo, assim, não sei se eu estou falando uma bobagem. Uhum. Enquanto o meu cliente ainda está reclamando, de certa forma ele ainda se mantém fiel à minha marca. Sim. É isso mesmo? É isso mesmo, ele está gritando. Ele está gritando. A gente fez uma pesquisa aqui, em Uberlândia, inclusive, em algumas agências. E a gente viu um número que é surpreendente, dados os dados que a gente coletou na época. De cada 10 agências, 8 não atende. Não atende o cliente no dia a dia. Tipo assim, cara, tô com um problema aqui. O cara não atende. Não resolve o problema do cliente.
Então, às vezes, o cliente ele nem quer ter a melhor experiência, só quer ser atendido. Só quer ser atendido. Né? Então, básico. o básico. Né? Então, por exemplo, o Customer Effort Score, que é o CES, ele vem com esse conceito. Ele vem com o conceito de falar o seguinte, cara, para de tentar criar uma experiência UOL para o cliente, para de tentar encantar o cliente em todo momento, faz o mínimo para ele. Faz o arroz com feijão, Bem feito. Resolve o problema do cara. Né? Então, às vezes a gente quer buscar um encantamento. Cara, mas será que esse cara quer o encantamento? O encantamento, às vezes, é você ouvir ele. Ouvir. Esses dias a gente participou de uma reunião, foi incrível, cara. A gente entrou na reunião e falou pro cara, ó, a gente veio aqui para te ouvir. E aí ele reclamou, falou tudo que ele tinha que falar, cara. Desabafou. E no final ele falou assim, cara, vocês foram as únicas pessoas que vieram aqui me ouvir. Ele só precisava falar. Então, aí a gente não para ouvir as pessoas hoje em dia. A gente está atribulado, fazendo 1 milhão de coisas, atarefado, tentando resolver as coisas e não para ouvir as pessoas. Então, dentro desse cenário, né, se a gente pensar tanto numa relação B2B ou B2C, no final do dia são pessoas que estão ali. E como que a gente está interagindo com essas pessoas? Como que é a relação que a gente tem com essas pessoas? É fundamental a gente parar para olhar para isso. Então, assim, nesse contexto, eu particularmente, que já trabalho nesse mercado há mais de 10 anos, é um mar de oportunidade. Tem muita coisa, porque todos os dias vocês podem prestar atenção. Todos os consumos que a gente faz, a gente vai na padaria, a gente é mal atendido, a gente vai no supermercado, você vê problema, você vai na fila do açougue, você vê coisas que você fala, não acredito que isso está acontecendo. Então, todos os serviços que a gente consome, a gente vê a oportunidade para melhorar a experiência do usuário. Então, a gente tem, de alguma maneira aqui, um mar de oportunidade para quem está nos ouvindo, né, pensar em várias possibilidades. O mercado é muito grande, é carente de profissional. Então, se também tiverem pessoas nos ouvindo aqui que queiram, de alguma maneira, entrar para esse mercado, migrar de carreira, fazer alguma coisa nesse sentido, tem muito espaço também. Acaba que você, como profissional da área, você nota muita coisa, né? Demais. Deve ser até um pouco complicado isso para o seu dia a dia. Você chega numa empresa ou você entra num site, vê ali diversos problemas e às vezes nem dá para relatar, né? Sim. E quando a gente fala de e-commerce, também a gente falou da parte física, né? No e-commerce ali, é interessante também as pessoas, quem tem o e-commerce, verificar ali sempre, né? Quando a pessoa acessa o site, se ela tem algum problema no carrinho de compra, se tem algum problema na hora de pagar, na hora entrega, de receber, né? Durante eu a vejo entrega. muito problema. A jornada, às vezes, ela é perfeita, ela é maravilhosa, eu consigo comprar. Mas a entrega, às vezes, é demorada. Uhum. Eu vejo muito isso. Só que essa entrega, às vezes, ela depende de um terceiro. E aí, como é que... troca de parceiro? Aí você tem que fazer a gestão do parceiro, que é mais difícil ainda. Né? Então, tudo que a gente está falando aqui, galera, é legal, mas é muito difícil de fazer. Tá? É muito difícil de fazer, porque eu tenho que pensar em contextos distintos e eu tenho infinidade de coisas a pensar na experiência do usuário, porque eu não controlo a experiência dele. Eu controlo o que eu consigo construir como processo ou serviço, mas a experiência dele eu não. Então, eu cheguei na sua casa para entregar, você não tá. Cara, eu não controlo se você vai estar em casa ou não. Né? E Aí agora? você, como cliente, vai achar ruim. Não, mas eu falei que eu não ia estar em casa esse horário, então... Né? Por exemplo, a pessoa não vê que ela está no errada. meu também. prédio, só tem portaria até às 5 horas da tarde. Se o entregador chegar às 5:01, não vai ter. Não vai ter ninguém lá. Mas, por exemplo, uma empresa que conseguiu resolver isso muito bem, na minha opinião, é a Amazon. Certo. A Amazon, ela tem uma rede gigantesca de entrega e ela tem o que a gente chama de Omnichannel. O que é o Omnichannel? Ela consegue conectar diversos canais. Por exemplo, eu tenho uma Alexa. Quando chega um produto na minha casa, eu já recebo um alerta na Alexa. Ela muda de cor e ela fala, tipo assim, uma notificação nova. Aí você fala, cara, qual que é a notificação? Ela, o livro tal chegou. Olha, que Opa, bacana. então tem uma integração entre o que eu comprei, com o que o cara me entregou e com o que a Alexa está me falando que eu tenho. Então isso é o que a gente chama de omnicanalidade. Eu tenho vários devices, né, porque a Alexa é um device, eu tenho vários sistemas conectados para te oferecer uma experiência que seja única. Então, o dia que a Alexa apareceu a notificação da primeira vez, eu falei, cara, olha que legal isso, né? Olha que experiência massa. E depois de um certo período de tempo, ela te fala, Cleiton, você comprou o livro tal. Com quantas estrelas você recomendaria para poder ajudar as pessoas na próxima compra? Você fala, opa, deixa eu avaliar aqui, porque de alguma maneira eu posso ajudar outra pessoa na decisão de compra desse produto. Então ela está tudo conectado. Então a gente tem várias possibilidades aí para a gente poder melhorar a vida das pessoas em diversos contextos.
Ô, Cleiton, e tem um outro termo, uma área, Customer Success. É outra abordagem? Como que funciona isso? Hoje, quando a gente pensa nesse cenário, a gente está mais próximo do atendimento ainda. Então, a galera que trabalha com Customer Success, qual que é a função dela fundamental? Ela tem 2 indicadores que ela utiliza fortemente para poder ajudar os clientes. Um é o Lifetime Value, que é o LTV, e o outro é o Churn. Então, qual que é a função do time de Customer Success? Fazer com que você tenha sucesso com o seu produto quando você compra ele. Então, comprei um produto, agora esse time de Customer Success precisa fazer com que eu realmente utilize. Porque se eu não me engajar com aquele produto, qual que é a tendência que eu tenho? Cancelar. Por exemplo, você assina Netflix, você fica 1 mês sem usar, 2 meses sem usar, 3 meses sem usar, você vai falar, cara, eu não preciso disso. Tô pagando esse negócio à toa, vou cancelar. Então, o time de Customer Success foi criado para que o produto tenha sucesso dentro do cliente que comprou ele. Então, eu tenho que garantir o seu sucesso. Mas aí, a gente vem para um termo que é subjetivo. O que é sucesso? É porque sucesso é relativo. É relativo. Sucesso para você pode ser uma coisa, para ele pode ser outra. Quando a gente vai para umas relações B2B, mais complexo ainda, porque eu tenho vários stakeholders, cada um com desejos distintos. E eu tenho que pegar esses desejos distintos e colocar na mesa e falar, cara, nós vamos por esse caminho aqui. Então, por exemplo, hoje a gente usa isso muito para um cenário de tentar entender o que a gente vai vender para esse cliente. Por exemplo, muitos clientes que procuram a Doc, eles querem o quê? Escalar suas operações. Então, eles querem criar uma conta digital. E aí ele cria uma conta digital porque ele tem uma base de cliente gigantesca e ele quer oferecer contas digitais para esses clientes como um todo. Então, quando a gente olha para essa base, eu tenho lá 1 milhão de usuários. E ele quer que cada usuário dele tenha uma conta digital dele. Agora a Doc, eu como time de Customer Success, preciso entender esse desafio dele escalar, de atingir novos clientes e ajudar ele a chegar lá. Então, cara, eu vou te ajudar a escalar o seu produto, a escalar seu serviço para que mais clientes tenham sua conta digital. Eu vou trabalhar para isso acontecer. E aí a gente vai definir uma série de indicadores para a gente saber se a gente está no caminho ou não. Mas quando a gente pensa de métricas de Customer Success, então, traduzindo, Customer Success é sucesso do cliente. Eu tenho que garantir que o meu cliente tenha sucesso. A partir disso, eu vou definir o que é sucesso para esse cliente e pensar em maneiras de metrificar isso para saber se ele está alcançando o resultado ou não. Vamos para um exemplo clássico aqui. Cara, quantas vezes você já pagou academia e não foi? Nossa, várias vezes na vida. Agora eu tô pagando em Não, agora eu tô Agora indo. você tá indo. Agora você tá indo. Cara, você vai lá, você vai na academia, você vai em qualquer academia, cara, você vai na academia melhorzinha aí, o que o cara te vende? O sonho. Um sonho. Não, porque aqui nós temos a melhor estrutura, Os tem um time para te aparelhos. atender, o cara vai tirar suas dúvidas, nós vamos medir. Você pode vir no feriado. Nós estamos comprometidos com o seu resultado. Nós estamos comprometidos com o seu resultado. Na venda, cara, é isso. Aí ele vai lá e te vende um plano de 12 meses. Exato. Aí você fala, não, cara, comprei Lifetime agora, value. agora eu vou. Comprei 12 meses porque agora eu vou os 12 Agora eu meses. vou. Então ele está garantindo o seu contrato por 12 meses. Esse é o LTV. Boa questão. Só que o que acontece ao longo desse caminho? Vamos supor que você ficar 1 semana sem ir. Alguém vai te ligar? Não. Não. 1 mês. Não. Depois que você está lá dentro, não tem um time de Customer Success para fazer você usar a academia. Tem um cara que cuida dos halteres lá, que tira não sei o quê, mas aquele cara é muito mais para tirar dúvidas sua do que te manter engajado de fato. Então, a gente brinca que eu não tenho dentro de academia, pelo menos eu desconheço, das academias que eu já frequentei, eu não tenho um time de Customer Success que vai falar assim, cara, hoje o Cleiton não veio na academia. Deixa eu ligar para ele. Ô Cleiton, tô olhando aqui que você não veio na academia. Cadê você, cara? O que tá acontecendo? Por que você não veio? Vem cá que nós vamos tirar suas medidas. Vem aqui que eu quero saber se você está tendo resultado ou não. Então, o que é resultado? O que é sucesso? Primeira coisa na academia, cara, qual que é o seu objetivo? Meu objetivo é ganhar massa. Meu objetivo é perder peso. Então, definimos seu objetivo perder peso? Vamos metrificar? Vamos. Quanto que é? 10 quilos. Então, beleza. Quanto tempo? 3 meses. Então, você quer perder 10 quilos em 3 meses? Vou te ajudar a ter sucesso em relação a isso. E agora eu preciso ter um time comprometido a alcançar isso. Por exemplo, o que deveria ser padrão em academia? Nutricionista. E não tem. E não tem. Por quê? Se você não mudar a sua alimentação, você vai perder 10 quilos? Dificilmente. Então, quando a gente olha, eu tenho... Aí, por que é legal te falar disso? Porque quando a gente olha para vários mercados, agora a gente está dentro do mercado de academia, o que a gente consegue perceber? Várias oportunidades para inovar.
várias possibilidades para poder fazer diferente. Então, dentro de uma academia, eu não tenho um time de Customer Success focado para poder fazer você ter sucesso. Eu tenho um time que faz o quê? Venda. E aí é o que eu falei para vocês. É muito mais importante eu manter os meus clientes da minha base do que eu trazer clientes novos. Aqui a gente vai para uma gestão que eu chamo de vaso furado. O que é a gestão do vaso furado? Imagina que eu tenho um vaso de planta aqui e eu coloco a água nele. Coloco água, estou regando, mas ele está furado. O que vai acontecer com a água? Vai embora. É os clientes. Eu coloco cliente dentro da minha empresa. Tá furado. Tem um monte de buraco. O que vai acontecer com esse cliente? Tchau, é o churn. Aí aqui é o churn. A saída desse cliente é o churn. Então eu tenho que fazer o quê? Diminuir o churn. Tapar os buracos. Então eu tenho que tapar os buracos. Se eu não tapo os buracos, quanto mais cliente eu coloco aqui, mais cliente sai. Exato. Ô Cleiton, eu lembrei de uma coisa aqui. Você falou tanta coisa, né? Eu fiz uma curadoria com o Cleiton. Um dia ele soltou não sei se foi não era anúncio, mas eu falei, nossa, esse cara aqui vou lá. E me inscrevi e deu certo. E eu tenho uma porrada de material lá, o e-mail tá lá, depois eu vou até compartilhar com você, tá? Mas eu vou cobrar. Não, brincadeira. Tá lá. E... Da experiência do usuário. Ó, já tá pegando. É gratuito. E aí, a experiência de quem está nos assistindo também, né? Cadê esses links? Depois você compartilha com a galera. Vamos compartilhar esses links lá. Deixa aí na descrição. Pode deixar? Pode deixar. Pronto. E aí, o que eu lembrei é que todo mundo hoje, né? Eu quero entrar. Eu mesmo, aquele dia, falei, Cleiton, como é que eu faço para entrar nessa área e tal? E muita gente hoje, provavelmente, que está nos vendo, nos assistindo, vai se interessar. E aí a pergunta, por onde eu começo? Perfeito. Primeira pergunta que você tem que saber é, você tem perfil? Exato. Essa é a primeira coisa, porque eu conheço um monte de gente que não tem perfil para trabalhar nessa área. Não tem. Primeiro, não gosta de gente. Exato. Cara, se você não gosta de gente, cara, não vai rolar. Né? Outra coisa, resolver problema. Ah, eu não gosto de resolver problema, não. Esquece. Porque é resolver problema o tempo todo. Cara. Toda hora você vai surgir com um problema gigantesco para você resolver. Então, primeira coisa, cara, ter perfil. Se eu tenho perfil, eu gosto de trabalhar com gente, eu gosto de resolver problema, e eu gosto de estudar, porque, cara, nossa área muda toda hora, surge algo novo, e eu preciso estudar. Eu preciso buscar conhecimento. Eu brinco que é ser tarado por aprender. Hoje eu tenho 7 ex-alunos que trabalham comigo. 7 ex-alunos. Eu tive mais de 1000 alunos. Então, dos mais de 1000, hoje tem 7 comigo. Lógico, tem vários outros que tiveram êxito na carreira, estão bem, estão trabalhando na área, inclusive, mas hoje eu tenho 7 ex-alunos comigo. Então, se a gente pensar, é uma peneira relativamente alta, né? E eu tenho vários outros também, ex-alunos, que de alguma maneira estão tentando até hoje entrar no mercado e ainda não conseguiu. Por quê? Porque é natural, depende muito do nível de esforço que a pessoa vai ter para poder conseguir aquilo. Eu tive um aluno, que hoje inclusive estava comigo, ele participou de 28 entrevistas de emprego. E ainda não conseguiu. E não tinha passado em nenhuma, até ele conseguir a primeira. Cara, o cara ficou 28 entrevistas de emprego. Hoje o cara faz uma entrevista de emprego e já desiste. Ah, não, isso aí não é pra mim. Peraí, cara, será que não é pra você? Então, vamos com calma, né? Vamos tentar? Vamos tentar mais? Quantos cursos você fez? Quanta certificação você tirou? Quantos livros você leu? Porque hoje a galera... Eu fui no italiano uma vez, um industrial, o cara, eu trabalhei na indústria, aí ele falou assim, cara, o brasileiro, ele quer ganhar como um leão e trabalhar como um gatinho. Exato. E, cara, faz muito isso. E essa geração que tá vindo agora é muito disso. Hoje, mesmo aconteceu 2 situações de ex-alunos meus também. Um deles recebeu a proposta por uma outra empresa e foi, e o outro também. 2 estão em empresas novas. E eles já me mandaram mensagem do tipo, nossa, cara, mudei de emprego e aqui já tá um saco, aqui já tá chato. Então, se a geração dos nossos pais ficavam 20, 30 anos, né, na empresa, hoje o cara fica 15 dias, 20 dias e já tá de saco cheio da empresa. Então isso é muito louco. Então a gente precisa readaptar e mudar isso e pensar numa maneira de estruturar a nossa carreira a longo prazo. Não adianta eu querer, tô estagiário e já quero ser CEO. Exato. Não. Já quero ser sênior. Peraí, cara, vamos começar da base? Às vezes a pessoa fez vários cursos, mas não tem nenhuma experiência. Então, realmente tem que começar como estagiário, como assistente. Total. E depois vai subindo. E com trabalho voluntário. Cara, eu comecei como voluntário. E minha mãe ficava louca comigo, essa história é boa. Eu fiquei 3 anos
indo na Exanc até você chamar para dar aula. 3 anos trabalhando voluntariamente, participando de banca, participando de PGE, avaliando trabalho, dando mentoria para aluno. 3 anos. Aí minha mãe falava para mim assim, menino, para de trabalhar de graça pros outros. Você tem que ganhar dinheiro, chega disso. Calma, mãe, uma hora vai dar certo. E as coisas vão acontecendo, naturalmente. Então a gente tem uma ansiedade na nossa sociedade hoje em dia, cara, que é muito alta. Então, para quem quer começar, cara, começa pequenininho. Começa fazendo um curso, faz outro. Depois faz outro. Tira uma certificação, participa de algum evento de maneira voluntária, organize o seu próprio evento, crie cases. Eu posso criar cases aqui de como que eu poderia melhorar a experiência de um consumo que eu tive que foi ruim. A importância do portfólio, né? Crie um portfólio, crie um currículo decente, estruturado, tenha seu LinkedIn atualizado. Tem muita gente que fala para mim, tô procurando um emprego. Aí você fala assim, cadê seu LinkedIn? Ele nem tem. Nem tem LinkedIn. Né? Então, cara, sai do Tinder e vai pro LinkedIn. Eu brinco muito pra galera migrar. Você tem que migrar. Então, assim, hoje o que a gente sente falta, eu particularmente sinto falta hoje, é de ter pessoas que são qualificadas e que têm a mentalidade correta. Então, é muito difícil eu pegar uma pessoa que tem uma mentalidade distinta da que eu preciso, porque qual que é a mentalidade que eu preciso? Uma pessoa empática, colaborativa e que gosta de colocar a mão na massa. Então, quando eu pego uma pessoa que não tem esse perfil, para conseguir chegar lá, cara, é muito trabalho, que é o que a gente chama aqui de hard skills. Né? Eu tenho, aliás, os soft skills, esses são os soft skills. E eu tenho hard skills que são técnicos. O técnico eu ensino pro cara, a desenhar uma jornada, eu ensino a desenhar um blueprint, eu ensino isso. Só que eu não ensino o cara a ter empatia com o outro. Exato. Difícil, é muito difícil. Então, o mercado carece, isso eu falo, cara, tem muita oportunidade, tem muita vaga aberta que não acha profissional para poder, de alguma maneira, angariar esses cargos. Eu recebo recomendação direta, tipo, gente perguntando, preciso de alguém aqui, preciso de um service design. Cara, não tem ninguém para indicar. Cara, não tem ninguém para indicar. Então, assim, é um mercado amplo, paga bem, é uma remuneração que eu, particularmente, quando a gente olha para o mercado que a gente está inserido, é relativamente boa, né? O mercado está em expansão, e quando a gente olha para o nosso mundo normal aqui, das pequenas empresas, né? Quem tem que fazer isso, na minha opinião, é o dono quem está na frente do negócio. Esses dias eu brinquei com o dono de um grande varejista que tem aqui. Falei para ele, você já ligou na sua empresa? Ele falou, cara, não. Liga lá. Como é que é a sua experiência? Como é que é a experiência do cliente quando ele liga para você? Quem que atende ele? Como que atende? Interessante. Ali ele vai Cara, conseguir identificar vários problemas. É o pulo do gato. Aqui eu acho que é legal de contar por que eu migrei para essa área. Eu tinha uma agência, igual eu falei para vocês, e a gente fazia várias campanhas. E a gente atendeu uma clínica odontológica na época. E a gente fazia um monte de campanha para ela. Aí um dia ela me ligou e falou assim, essas campanhas não estão dando resultado. Não está gerando engajamento aqui. Então tá, deixa eu ir aí na sua clínica. Cara, na hora que eu cheguei, eu olhei e falei, cara, isso aqui não é uma fachada de uma clínica. Isso aqui é uma fachada de qualquer outra coisa, menos uma clínica. Ou seja, aquele ambiente lá não era favorável para as pessoas irem cuidar do dente. Não dava. Falei, cara, a primeira coisa que tem que fazer aqui é mudar esse troço. Aí cheguei. Mudar o cenário. Mudar tudo, cara. Olhei a recepção. Cara, a recepcionista muito mal preparada, não tinha habilidade nenhuma para lidar com gente. A recepção era horrível. O telefone tocava e ninguém atendia. Tinha cliente que chegava lá e falava que queria fazer uma mandar o cliente ligar, sendo que a pessoa não atende. Então, não adianta gerar lead para ela. Ou aquele cliente que senta e fica horas ali esperando, né? Exato. Ele vai enxertando clientes nas horas. Você entrega o lead, também a pessoa liga uma vez, não encaixe, né? Que a gente ouve muito. Vem que eu vou te encaixar. Entendeu? Por exemplo, do encaixe, eu lembro até hoje, cara. Eu tava lá, e aí eu fazia o cliente oculto, né? Cara, o design de serviço eu ficava lá para poder entender o que acontecia. Aí teve um dia que eu tava lá, chegou uma moça com o dente quebrado, que ela era de Catalão, acho, de uma outra cidade, falou, nossa, meu dente quebrou aqui agora, tem como alguém me atender ela? Ah, deixa eu olhar para você. Cara, sério mesmo, era tipo um dia 14, ela olhou e falou assim, dia 21 eu tenho agenda. Eu olhei aquela cena e falei assim, como? Cara, hoje é dia 14, dia 21, 7 dias para atender ela, tá com o dente quebrado agora, o dente dela acabou de quebrar. Então assim,
essa pessoa que estava na recepção não tem empatia, né? Não tem empatia nenhuma, porque não se colocou no lugar dela, né? E não adianta eu comunicar, cara, eu posso comunicar, criar a melhor campanha de marketing para essa clínica. O cliente vai chegar lá e vai embora. Vai embora. Então, por isso que eu comecei a migrar. Falei, cara, tem oportunidade aqui para eu poder pensar na experiência do cliente em várias outras camadas além da comunicação. É porque quando a gente pensa no contexto de agência, a gente está muito ali na comunicação, né? E aí eu fui olhar para outras nuances para poder entender como que eu poderia gerar valor para essas marcas. Que legal. Bom, Cleiton, o assunto é muito interessante, mas o nosso tempo é restrito. Eu quero te agradecer por você ter vindo. Obrigado. Agradecer pela curadoria, que para mim foi fenomenal aquilo lá, cara. E dizer pro pessoal que logo, logo a gente está de volta com mais episódios, tem muita coisa interessante e é reta final dessa primeira temporada e os temas estão cada vez melhores e os convidados, como a gente já recebeu aí feedback de vocês, só gente de alto nível. Então até a próxima. Valeu, Cleiton. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até a próxima.